Nessa parte, veremos como fazemos a movimentação de blocos em um grande diagrama de um sistema, um determinado sistema, e vamos observar a partir de então como é que fazemos a álgebra para junções de soma nesse ponto, e aqui no lado direito para pontos de ramificação. Se vocês observarem, existem o diagrama de blocos, o sistema representado de forma que seja equivalente ao outro. Nesse primeiro, observa-se aqui na saída. Vamos fazer por inspeção de função de transferência, para poder entendermos essa movimentação. Então, CS é igual a GS, que multiplica o sinal aqui da entrada. Eu estou colocando aqui em específico. E aqui nós teremos, né, na entrada, observando o somatório, RS, ele é positivo, posso deixar aqui implícito ou explícito, não tem problema nenhum. Então, menos mais XS. Então, esse aqui é meu sinal, aqui na saída. No lado direito, então, vamos comparar essa saída. Então, CS é igual a o GS, RS, eu estou observando aqui esse primeiro bloco, menos mais GS, XS. Se vocês observarem, quem é o termo semelhantes em cada sinal? Então, nós temos GS, RS, menos mais XS. Provado que essa função aqui de transferência ela é igual a essa do lado direito, que representa o lado direito. Então, esse diagrama aqui é o equivalente a esse da direita, a esse da esquerda. Então, se eu tiver um bloco aqui na saída do sinal somador, eu posso deslocá-lo para antes de cada sinal que entra nesse somador, tal qual está representado aqui. Nesse segundo, nós teremos também, vamos fazer aqui por inspeção. Então, CS é igual a GS, RS, menos mais XS. Perfeito. Agora, vamos observar do lado direito. Então, nós temos que CS é igual a GS. Eu estou observando aqui essa saída. Vou pegar o sinal aqui relativo a esse, onde eu coloquei o pontinho. Então, RS menos mais 1GS, XS. Vou fazer aqui uma multiplicação pelo seu inverso. Então, observa-se que eu tenho GS, RS, menos mais, eu estou multiplicando GS por essa parte aqui, então fica GS sobre GS dá 1. Então, menos mais XS. Então, esse diagrama, essa função de transferência, 3 é equivalente a 4. Perfeito. Então, observa-se que se eu tiver um diagrama de blocos, um bloco antes de um possível somatório, o que eu posso escrever é que eu posso deslocá-lo para depois do somatório, só que os outros sinais, os demais sinais, eles têm que ser representados pelo seu inverso. Para pontos de ramificação, que é esse lado aqui que vamos observar, rapidamente dá para perceber que é o seguinte. Aqui no lado superior eu tenho RS, é o sinal que está entrando, é o ponto de ramificação, que multiplica GS. Perfeito, está aqui. RS passa direto, não há nenhum diagrama de blocos, e RS aqui também no lado inferior também é representado dessa forma. Pois bem, se eu passar multiplicando o GS aqui para fora, antes do ponto de ramificação, o que é que eu preciso fazer aqui para que esse lado direito seja equivalente ao lado esquerdo? Então aqui, RSGS está aqui já, ele é direto. Porém, aqui lá no meio, essa ramificação no meio, essa ramificação inferior, eu precisaria multiplicar o GDS pela sua inversa para que tenhamos aqui na saída apenas RS. Da mesma forma, usando a mesma ideia,
Se eu passar RS, é o sinal de entrada, multiplicando por G de S, esse GS está antes do ponto de ramificação, nós teremos RS e GS nas três ramificações. O seu equivalente é passar esse GS antes do ponto de ramificação para todos os ramos seguintes, os ramos posteriores a esse ponto de ramificação, para que eu tenha a mesma função de transferência, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Aqui nós temos alguns outros equivalentes, eu não vou entrar no mesmo detalhe, mas eu gostaria que vocês fizessem para cada um, novamente, numa folha de papel aí, na sua cadeira, na sua casa, no seu escritório, enfim, aonde puderem entender, fazer por inspeção essa equivalência. Observem que a gente fez aqui, já mostrou isso aqui equivalente a essa análise em série, aqui análise em paralelo, vocês podem perceber. Aqui possivelmente de uma análise de uma realimentação, observem essa movimentação dos blocos. Nesse slide é FG, algumas outras observações, outras movimentações que podem ser realizadas na mesma linha de raciocínio. E para essa, que já está em malha fechada, ali a gente estaria analisando apenas uma parte de um determinado diagrama de blocos mais complexo, ou com vários subsistemas, como queiram chamar. Nós teremos também a figura A, ilustrando a típica malha fechada, que representando esse sistema em malha fechada, ele teria um sistema em malha aberta. Eu quero dizer que esse diagrama de blocos representa um sistema em malha fechada. Mas quando vocês forem fazer, por exemplo, uma simulação em um Simulink da vida, ou até mesmo MATLAB por linha de comandos, não precisa novamente fechar a malha. Essa função de transferência já representa todo esse diagrama de blocos que está aqui em malha fechada. Da mesma forma, eu também posso fazer algumas movimentações. Aqui na malha de realimentação, eu posso colocar o HDS, que representa geralmente uma função de transferência do sensor. Eu posso colocar aqui para a entrada do somador, porém, ela precisa ser invertida. Obviamente, GS, HDS, para que eu tenha a função equivalente. Por fim, observem uma coisa, que quando eu tenho somadores em série ou em seguida, eu posso fazer um único somador. Então, nós teríamos o equivalente, que eu teria R de S, menos o sinal vindo de HS, H2S, e esse aqui também, H1S. Então, teria um único somador para tal. E aqui ele está representando justamente o resultado somatório. Se vocês observarem, permaneceria aqui o GS, e aqui no somatório seria H1 mais H2. Como eu estou mantendo o sinal negativo, então representa justamente aqui. Se eu representar esse ponto aqui, qual é o resultado? Nós teremos R de S menos H1S menos H2S, que você teria dessa forma sendo escrita, H1S mais H2S. Então, estaria sendo representado por essa maneira, por esse diagrama de blocos. A mesma ideia também aqui continua o mesmo diagrama de blocos, mas eu posso representar ainda, observando até o mesmo escopo do que a gente já fez anteriormente, um único diagrama de blocos, sem representar a malha de realimentação. Esse diagrama de blocos aqui representa já o sistema em malha fechada para esse diagrama de blocos do lado esquerdo. Nesse exemplo, vamos trabalhar com vários subsistemas para representar um sistema único. Dessa vez, qual a dica que eu posso dar para a gente começar? Primeira coisa é
Observe se há vários somadores em cascata. Então, o primeiro ponto a ser observado. Dessa forma, eu já começo a diminuir a quantidade de somadores. Então, nesse caso aqui em específico, eu viria com o sinal que vai vir de G1S, né? E os sinais agora aqui, eu vou puxar aqui uma perninha, apenas como se fosse sinal vindo de cada bloco H da vida, H1, H2, H3. Note que um é negativo, o do meio positivo e o aqui do lado direito negativo. Então ele está aqui reescrito dessa mesma maneira, tá? Um único somador, continua aqui a mesma configuração, que está aqui apontado para a letra A. Na letra B, observe que eu vou verificar, existe algum diagrama de blocos, existem blocos em série, em cascata, que eu possa fazer a convolução, ou seja, a multiplicação entre um e outro. Então, se vocês observarem aqui, G2 está em cascata com G3. Então, dessa forma, eu posso representar por um único diagrama de bloco. Então, está representado dessa forma aqui. Aqui no somatório, se vocês observarem, o que é que eu teria aqui como um sinal intermediário? Eu vou colocar aqui um pontinho. Então, nesse pontinho, eu teria aqui G1S, RS. Eu vou colocar aqui o menos H1S mais H2S menos H3S. Eu quero representar o que está vindo de realimentação nesse bloco. Então, eu posso chamar a seguinte situação. Aqui no somatório, eu vou ter ele, mantenho o G1S, não tem problema nenhum. Ele está positivo. Aqui eu vou colocar um sinal negativo. Então, o que é que eu vou fazer? Esse diagrama bloco todinho vai ser H1S menos H2S mais H3S. Essa forma aqui é a mesma daqui, está representado desse formato. Então, você tem menos H1S mais H2S menos H3S. Então, esse diagrama de blocos aqui está unido. Vamos chegar a esse diagrama de blocos aqui, que representará a malha fechada como um todo. Deixei aqui como um espaço em branco para a gente poder mostrar a vocês. Então, observe o seguinte, a gente já fez a demonstração para um sistema em malha fechada. Vamos chamar toda essa parte aqui de cima de G de S e essa parte de cima HS para fazer uma manipulação, não ficar repetindo diversas variáveis. Vamos denominar que aqui seja ES. Então, vamos começar aqui por esse sinal intermediário de erro. Então, ES é igual a G1S, RS, menos HS, nós teremos aqui, que multiplica CS. A equação 1. Quem seria CS? CS seria GS, ES. É um sinal intermediário, a gente precisa eliminá-lo. Então, mas poderíamos fazer 1 em 2. Nós teríamos CS, GS, e aqui eu vou substituir o E de S. G1S, RS, menos HS, CS. Perfeito. Como é que eu vou fazer a manipulação? A manipulação é entre saída e entrada. Nós teremos, então, nessa forma aqui, CS mais GS, HS, CS. Fazendo a manipulação e colocando esse termo comum, CS, no lado direito e trocando o sinal. Lembrando disso, cuidado na manipulação. GS, G1S, RS. Então, a relação entre saída e entrada será representada por GS, G1S, e aqui 1 mais, coloque em evidência o CS, 1 mais GS,
HS. Aqui apenas fazer a substituição. E aqui, nesse caso aqui, eu tenho esse diagrama de blocos equivalente a esse daqui. Apenas substituir GS, G3, G2, está aqui G3, G2. E o H, que está aqui, vai ser a multiplicação de GS, G3, G2, está aqui, ó. Vocês observarem. E aqui o sinal HS. Nessa última parte, vamos fazer uma análise, um projeto de sistemas com realimentação, um projeto bem básico, mas para que vocês comecem a ter ideia do sistema de realimentação, inclusive relacionando agora as características de sistemas de primeira e segunda ordem, em específico nesses dois exemplos, sistemas de segunda ordem, onde vamos retirar informações para esse tipo de sistema. Então, no exemplo 5.3 do NISE, obter o tempo de pico, o overshoot e o tempo de assentamento para o sistema em questão desse diagrama de blocos. A primeira coisa a ser realizada é que eu preciso ter uma função de transferência em malha fechada, já que é para o sistema dinâmico. Então, observe o seguinte, se você denominar aqui que isso aqui é G de S, nós teremos a relação CS sobre RS, saída e entrada, que é que ele também denomina TS, que é GS sobre 1 mais GS. Já que aqui a realimentação é unitária, teria aqui um HS, o HS é igual a 1. Então, quando fazemos GS sobre 1 mais GS, nós teremos a função de transferência que no numerador é igual a 25 e no denominador S ao quadrado mais 5S mais 25. A segunda coisa a ser feita vamos comparar então com a função de transferência característica de um sistema de segunda ordem. Então, ômega n ao quadrado no numerador, S ao quadrado, mais 2 que se ômega ns, mais ômega n ao quadrado. Então, dessa forma, nós teremos como estabelecer ou calcular a frequência natural do sistema, o ômega n, aqui por comparação. Então, nós teremos Hn ao quadrado igual a 5 radiano por segundo, ficou faltando isso daqui, eu faço a correção depois nos slides. E 2 que se ômega n igual a 5, vou fazer a comparação desse termo em S elevado a 1 para esse termo aqui da função de transferência S elevado a 1. Então, 2 que se ômega n igual a 5. Então, como eu já sei o ômega n, o que se é igual a 0,5. O tempo de pico é calculado por essa equação que já foi apresentada a vocês. Fazendo apenas as substituições, nós teremos 726 milissegundos, ou 0,726 segundos. O overshoot, também calculado por essa equação que já foi apresentada a vocês, vamos calcular em percentual. Nós temos um overshoot percentual de 16,3%. E o tempo de assentamento de 4 sobre QC ômega n, 1,6. Se eu colocar esse diagrama de blocos no Simulink, ou fazendo de alguma forma por comandos, nós vamos ver também isso daí por meio do MATLAB, ou esse lab, como queiram utilizar nas próximas aulas, e vocês poderão certamente comparar os resultados obtidos matematicamente, ou seja, por meio de cálculo, comparando com os resultados por meio de simulação. Para finalizar, o exemplo 5.4 é um pouco semelhante, só que eu vou ter que calcular quem é o valor desse ganho K, de modo que o sistema apresente um overshoot de 10% em sua resposta. Então, essa é uma característica que pode ser requerida por um determinado setor que está solicitando que ali na saída tenha no máximo um overshoot de 10%. Isso é admissível no meu sistema dinâmico. Então, eu novamente fecho a malha, como a gente fez anteriormente, no exemplo anterior. Só que aqui vai estar em função de K. Faço novamente as mesmas comparações, ômega n ao quadrado igual a K, ômega n igual a raiz de K. Fica o ômega n em função do K.
Vou fazer a substituição, o QC também vai ficar em função do K. Porém, o overshoot, eu já tenho esse valor aqui. No máximo 10% é admissível, ou seja, 0,1 quando eu vou trabalhar retirando esse percentual. Então, fazendo as devidas manipulações, nós teremos aqui como calcular o QC, tá? E depois que eu calculo o QC, eu vou substituir pelo K. Então, o K, para esse exercício, para esse exemplo, é igual a 17,9. Se eu realizar essa simulação, eu obterei, provavelmente aqui na saída, se eu colocar aqui um osciloscópio, eu vou observar que ao aplicar, por exemplo, um degrau, que é essa é a necessidade, aqui na saída, no máximo, terá um overshoot de 10%. Bem, aqui algumas referências que vocês poderão utilizar como exemplos, exercícios, para que possam reforçar o aprendizado. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!